Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Este quarto domingo da Quaresma, a Igreja nos apresenta essa mensagem de alegria, esse convite a nós nos alegrarmos, mas ao mesmo tempo o convite a nós continuarmos o nosso combate espiritual. Pela liturgia, uma breve interrupção nesse caráter mais rigoroso, mais penitencial da liturgia. Esse domingo marca aproximadamente aí o meio da Quaresma. Depois teremos os 2 domingos da Paixão, né, e já celebraremos a Semana Santa. E nós iniciamos a Santa Missa no introito com essas palavras: Letare Jerusalém, alegra-te Jerusalém, e vós todos que a amais. Depois do primeiro versículo do Salmo 121, que se repete depois no gradual: eu me alegrei por aquilo que me foi dito, iremos à casa do Senhor. Esse convite a nós nos alegrarmos é por essa direção da nossa vida, permanecendo no nosso combate espiritual, continuando a nossa caminhada quaresmal, para podermos bem celebrar a Páscoa da Ressurreição. Tudo isso é figura da caminhada do cristão nesse mundo, para um dia gozarmos da felicidade no céu. Essa é a razão de ser da nossa esperança e da nossa alegria. Eu me alegrei por aquilo que me foi dito, por aquilo que me foi anunciado. Nós iremos à casa do Senhor. Se trilharmos esse caminho, alcançaremos o céu. Se buscarmos o perdão de Deus, alcançaremos a recompensa no céu. Se nos alimentarmos constantemente do Jesus na Eucaristia, receberemos a felicidade, a posse de Deus no céu. Eu me alegrei por aquilo que me foi dito, iremos à casa do Senhor. A primeira leitura, a carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas. A última frase do trecho que a igreja hoje propõe para a nossa reflexão é: para a liberdade que Cristo nos libertou. A morte e a ressurreição de nosso Senhor foi esse momento dessa grande vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, sobre o demônio. E sobretudo para nos mostrar que quando nós nos unimos a nosso Senhor, e assim precisamos, com Ele, nós também podemos vencer o pecado, a morte eterna, o demônio. E então é importante nós pensarmos que o cristão é um ser livre. Servir a nosso Senhor é vivermos essa liberdade. O quanto a sociedade moderna tem dificuldades com regras, normas, se incomoda com os dogmas católicos, mesmo os que não são católicos, não sei porquê, mas se incomodam com os dogmas que regem a nossa vida católica. São os parâmetros de fé para aqueles que são católicos, para aqueles que querem livremente se submeter à igreja, se submeter a nosso Senhor, para gozar dessa liberdade de espírito, para gozar da felicidade no céu. Mas o mundo moderno tem dificuldades com regras, com obediência, com dogmas, porque não conseguem ter esse olhar positivo e sobrenatural, de que esses limites perfeitos, porque o Deus é perfeito, colocados por Deus para nós, é exatamente para que nós tenhamos a verdadeira liberdade, que no entendimento mundano é poder escolher entre o bem e o mal. Que vantagem é essa? Mas o sentido cristão é podermos escolher entre um bem e um outro bem.
Quando nós abusamos da liberdade, escolhemos o mal. Quando nós usamos desse dom precioso que o Senhor nos concedeu para escolher o mal, nós fazemos o pecado, somos ingratos a Deus, usamos mal desse dom precioso da liberdade que nos torna merecedores, por graça de Deus, do céu. Mas aqueles que são católicos, confiam em nosso Senhor, creem nesse Deus Todo-Poderoso, vão olhar e vão aprender a olhar para esses parâmetros, para essas regras, para os mandamentos, para os dogmas, como algo positivo que nos dá a segurança dentro desses limites colocados pelo Senhor, os mandamentos da lei de Deus, por meio da igreja, os mandamentos da igreja, os dogmas cristãos católicos que dão segurança à nossa fé. Respeitando esses limites, nós somos livres. E por que queremos mais, algo além disso? Se esse Deus, infinitamente bom, misericordioso e perfeito, estabeleceu esses limites para nós, esse Deus que só quer para nós o bem, que só promove na nossa vida o bem, e quer nos fazer participantes da sua felicidade no céu. E para facilitar o nosso caminho, para facilitar a nossa caminhada para o céu, conhecendo a nossa fragilidade, a nossa natureza decaída pelo pecado original, na sua infinita bondade e misericórdia, Deus estabeleceu para nós esses limites. Quando nós olhamos por essa vertente, prezados irmãos e irmãs, nós conseguimos ver que os mandamentos não são um fardo insuportável que nós temos que arrastar, mas um peso que se alivia com o auxílio do Senhor, pois Ele nos dá essa garantia. Pois Ele nos garante a sua assistência, nos garante a sua graça. Na fraqueza, na fragilidade humana que Deus mostra o seu poder. E nos convida a nós confiarmos plenamente nele. E quando nós deixamos de confiar e confiamos demasiado em nós, nós caímos. Portanto, aprendemos a ter esse olhar positivo para os mandamentos da lei de Deus, para as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, esse espaço, né, de liberdade que o Senhor nos concedeu, mas dentro desses limites perfeitos estabelecidos por Ele mesmo, para que isso seja uma motivação para nós continuarmos a trilhar o nosso caminho de salvação. E podemos viver isso que o Salmo hoje reza conosco. Eu me alegrei por aquilo que me foi dito, iremos à casa do Senhor. O Evangelho deste domingo traz um dos grandes milagres de Jesus, já avançando na sua vida pública, na proximidade da sua paixão e da sua morte. Como diz o Evangelho de São João, estava próxima a festa da Páscoa, e uma multidão naquele entorno. Jesus fazendo os milagres e fazendo em abundância grandes milagres. E a multidão que seguia Nosso Senhor e não queria deixar de segui-lo. E Jesus ia de uma cidade a outra e uma multidão sem pensar em mais nada, porque se tinham Jesus, tinham tudo. Iam seguindo Nosso Senhor. E essa passagem do Evangelho de hoje traz ensinamentos preciosos para nós. Não só o poder de Nosso Senhor, a multiplicação dos pães como figura também da Eucaristia, mas eu gosto sempre de mencionar esse Deus que não dispensa aquele pouco que nós podemos fazer, que é nos colocarmos ao seu serviço, o nosso trabalho, a nossa disposição, o nosso sacrifício.
para que Deus realize as suas maravilhas. A multidão seguia Jesus vários dias, e Jesus perguntou aos apóstolos: o que daremos de comer a essa gente? Se retornarem, como estão já há vários dias nos seguindo para suas casas, vão cair pelo caminho. Os apóstolos haviam dito para nosso Senhor, um outro evangelista completa: vamos dispensar esse povo para que eles possam passar pelas aldeias e comprar alimento. Mas Jesus, como poderemos mandar esse povo de volta para casa assim? O cuidado de nosso Senhor com a nossa alma, com o espiritual, mas o cuidado de nosso Senhor também com o nosso corpo. Quando nosso Senhor, uma outra passagem do Evangelho, mandou que os apóstolos e os seus discípulos olhassem para o céu: olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo, não semeiam, não colhem, mas o Senhor provê as suas necessidades. E nos ensina a nós termos essa confiança no plano maravilhoso da providência de Deus, que nunca dispensa aquilo que depende de nós, mas que faz multiplicar o esforço que nós fazemos. Trouxeram para Jesus ali um jovem, acharam no meio da multidão um rapazinho que tinha lá no seu embornal 5 pães e 2 peixes. Meio que trouxeram, mas só para desencargo de consciência, meio que desprezível aquilo. Senhor, tem aqui um jovem que tem 5 pães e 2 peixes, mas que é isso para tanta gente? Não deram importância a isso? E nosso Senhor fez questão de trazer aquele pouco que eles puderam oferecer, sem dispensar aquilo que trouxeram. Porque se nós compararmos o nosso sacrifício, o nosso esforço com a recompensa que Deus promete a nós, é muito menos do que esses 5 pães, para aquela multidão. Para nós, muitas vezes custa muito, a todos nós, dada a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, e sobretudo a nossa natureza inclinada ao mal como consequência do pecado original. Mas nosso Senhor quis mostrar exatamente essa desproporção e o quanto nós podemos e devemos confiar nele, o quanto ele faz multiplicar. E que a conquista do céu é obra mais de Deus do que nossa, mas sem que ele dispense o nosso esforço. A vitória sobre o demônio, a vitória sobre o pecado é obra de Deus em nossas vidas, contando com o nosso esforço, contando com a nossa dedicação, sem dispensar aquilo que depende da nossa parte humana. E Jesus então pegou daqueles pães, daqueles 5 pães e 2 peixes, mandou que todos se assentassem, uma multidão, mais de 5.000 pessoas, abençoou e mandou que os apóstolos distribuíssem, saciou a fome de todos eles, ainda mandou recolheram 12 cestos daquilo que sobrou. Aí então Jesus os dispensou. Prezados irmãos e irmãs, o quanto é proveitoso para nós confiarmos no Senhor. O quanto é proveitoso para nós buscarmos ter a presença de nosso Senhor em tudo em nossas vidas. Colocarmos Deus em primeiro lugar. Mas não essa busca de Deus em primeiro lugar para as coisas materiais e temporais. Nós vamos ouvir Jesus dizer, quando chegarmos à Semana Santa e ouvimos os relatos da paixão, Jesus dizer diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo, não é um reino temporal, não é com a finalidade primeira da solução dos problemas temporais, materiais. Jesus pede que os seus filhos, que nós cristãos, contribuamos com aquilo que depende de nós, para aliviar o peso do nosso irmão, na prática da caridade, das esmolas, no olhar para os mais necessitados.
é nosso dever de cristão, é nosso dever de católico, é nosso dever de filho de Deus. Mas Jesus fez aquele grande milagre, multiplicou os pães. E alguns empolgados, talvez pensando, se nós colocarmos Jesus como rei, não precisamos nem trabalhar mais, está tudo solucionado, tudo pronto. E quiseram levantar Jesus e aclamar Jesus como rei. O que Jesus fez? Desapareceu do meio deles. O meu reino não é deste mundo. Jesus veio falar aos corações, às almas. Veio pregar um caminho de conversão. Essa renovação no mais íntimo do nosso ser, essa renovação do nosso coração. Essa mudança de atitude. Ele provê sim as nossas necessidades, obviamente. Mas sobretudo que nós o sigamos buscando a nossa conversão. Jamais eu poderia dizer a qualquer um que se você for um bom cristão, for um bom católico, vai ficar rico, vai ficar livre das suas dores, vai ficar livre de todas as doenças. Jamais eu poderia fazer essa propaganda enganosa do Evangelho. Jamais alguém poderia usar as palavras de nosso Senhor para atrair com essas propagandas enganosas. A propaganda de Jesus não era muito atrativa. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas se quiser, vem e segue-me. Mas ao mesmo tempo o Senhor é tão bom e tão misericordioso, que mesmo nos limites, nas dificuldades temporais, materiais ou nas nossas enfermidades, Ele alivia o peso de tudo isso com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia. E faz com que um cristão possa sorrir e ter paz e serenidade, mesmo no meio de grandes tribulações. E que o mundo é incapaz de compreender, é incapaz de entender como alguém pode ter paz, ter uma alegria profunda na sua alma. Às vezes, humanamente falando, com o mundo caindo à sua volta. É preciso nós crermos e confiarmos no Senhor. Tem confiança, filho, eu venci o mundo. E não desanimarmos ante a nossa luta. Por isso a igreja hoje, como que nos motiva a nós continuarmos, trilharmos o nosso caminho. Eu me alegrei por aquilo que me foi dito, iremos à casa do Senhor. Esse é o caminho. Esse é o verdadeiro discipulado. Sermos discípulos de nosso Senhor. Carregarmos com Jesus a nossa cruz. Vivermos esse combate espiritual. Para com Jesus, nós também vencermos. Para vivermos essa liberdade, precisamos nos libertar do pecado. E nos libertamos do pecado pelo sacramento da confissão. Quantas oportunidades a Quaresma está nos proporcionando de nos livrarmos daquilo que só faz mal em nossas vidas, daquilo que destrói, isso sim, tira, destrói a nossa alegria, que impede a nossa paz de consciência. E a Quaresma tem proporcionado para nós quantas oportunidades do sacramento da confissão, da reconciliação. Vivemos nesse fim de semana, esses momentos maravilhosos, essas 24 horas para o Senhor. Quantos vieram fazer a sua adoração? Iluminados pela graça, buscaram o sacramento da confissão, buscando viver essa liberdade para a qual Cristo nos libertou. Que nós aproveitemos esse tempo de graça, que nós aproveitemos esse tempo de conversão, porque se temos Jesus em nós, se temos a graça de Deus em nós, aconteça o que acontecer, nós continuamos de pé
E continuamos a trilhar esse caminho, como a igreja hoje nos anuncia, nos motiva e alegra o nosso coração. Eu me alegrei por aquilo que me foi dito. Iremos à casa do Senhor. Alegra-te, Jerusalém, e vós todos que a amais. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.